Porque quando ela muda a mentalidade, o jeito dela de ganhar, gastar e investir dinheiro, tira a pessoa da pobreza. Autoconhecimento. Aí eu falo, né? Quanto mais você se conhecer, quanto mais você sabe quem você é, o que é importante pra você, onde você quer chegar, mais fácil você tem de conquistar as coisas em vez de ser uma vítima do sistema, uma pessoa que vai ter tudo isso definido pelo coach. Ah, o coach vai definir quem você é. Não, eu defino quem eu sou, eu defino o que é prioridade, eu não me baseio no que o coach fala. Tá? Embora tem alguns que são muito bons, mas pra minha vida, eu tenho que saber o que é prioridade pra mim. E se você não tem essa personalidade, esse autoconhecimento, você não consegue mudar de vida. Porque toda vez que você tentar mudar de vida, pessoas que não têm educação financeira vão começar a te chamar de muquirana, de babaca, de trouxa. Ah, não quer mais ir no rolê. Ah, não quer ir no sushi, muquirana. Sempre vai ter isso. Se você não tem a cabeça muito no lugar, a ponto de falar, ô fera, eu entendo o que você tá falando, pode ir lá no rodízio, eu não vou, mas não é porque eu sou muquirana, é porque eu tenho uma prioridade muito maior do que sei lá, uma comida, não sei o nome dos bagulho japonês que eu não sou chegado. Mas, Sashimi. Sashimi, não é minha prioridade. E tudo bem se você for um dia jantar com seus amigos, sim, e tá tudo certo. Sim, tudo certo. Porque eu fui em algum podcast e aí perguntaram, né, com o que você mais gasta? É com alimento? É com roupa de marca? É com carro ou é com compra por impulso? E 60% falou compra por impulso. É isso mesmo. E isso tem muito a ver com educação financeira. A pessoa acha às vezes que educação financeira tem a ver com Wall Street, com Faria Lima, com ações e BDR e debênture. Não, educação financeira é ser inteligente com o seu dinheiro. Sim. Né? E tem muita gente que tem formação incrível, tem currículo incrível, mas com o dinheiro ele é uma lástima. Sim. Né? Péssimo. Gasta com coisa que não vai interessar pra ela. O que é a propaganda? É provar pra gente que a gente precisa de algo que a gente não precisa, na verdade. E se você não tem a cabeça muito no lugar, se você não tem um senso de prioridade, o que você quer da vida, você acaba torrando dinheiro com tudo que botam na sua frente. É pobre? Quer sair da dívida? Esquece cartão de crédito e para de viver para impressionar os outros. É assim que o meu público, a minha audiência, tá deixando de ser pobre. A maioria das pessoas nunca realiza grandes sonhos porque tá sempre torrando tudo com pequenos desejos. E isso tem muito a ver com o impulso. Sim. Tem muito a ver com esse autocontrole. Cara, duas coisas que têm mudado a vida do pessoal do meu canal. E lembrando, meu canal é para pobre que tá lascado e quer sair das dívidas. A prioridade dessa pessoa, parar de gastar dinheiro, sair das dívidas. Ponto. Eu não sou contra cartão de crédito, não sou contra milha, não sou contra cashback, mas para quem tá lascado e saindo da dívida, eu sou contra. Então, Concordo com você. É tudo Porque questão tudo de tem público. momento. Exato, e momento. Qual que é a tua prioridade? É ganhar cashback ou é deixar de ser um endividado lascado? Então, eu gosto desse programa. Hoje eu uso o meu cartão. A primeira vez que eu usei foi com 36 anos, cartão de crédito. Nunca tinha usado. Gosto, acho legal, ganho ponto. Só que Eu nunca tinha tido também. Eu também nunca tinha tido. Não, e sobrevivemos. Tive em 2020. É. Eu tive uma vez, me endividei, minha dívida triplicou, não conseguia pagar, já era cartão de crédito. Já viu que é ruim o negócio. Já Eu era, tinha fiquei medo. anos sem. Eu tinha medo de ouvir história. Eu falei, cara, não posso fazer. Eu fui mãe jovem. Então sempre era aquela coisa, tipo assim, cara, se eu me fuder. Não sou só eu. É um se f... Minha mãe também não tinha. Nossa, não tinha. Agora, e é o que você falou, é 2 anos pra cá Sim. que eu tenho. Então, E olha que louco. dá pra viver sem. Dá. É super possível. Dá, só que é controle emocional, é calma, é respeitar processo. Eu não tenho dúvida de que 90% da galera que tá mudando de vida no meu canal é porque tá tirando o cartão de crédito e porque tá parando de viver pra impressionar os outros. Tudo na nossa vida é hábito, né? E que as pessoas se habituaram a procurar uma solução fácil para os problemas. Então, ele falava assim, a gente se acostuma a tudo na vida. Então, quando você se acostuma a procurar soluções fáceis, você sempre vai procurar soluções fáceis. É difícil você estar habituado a procurar solução fácil e pensar em trabalhar. Porque você está habituado, por costume, por uma vida inteira pensando dessa forma. Sim. O seu primeiro pensamento é, me empresta, me dá, me ajuda, banco, cheque especial, tigrinho, né? Porque eu estou acostumado a resolver da maneira fácil. Então, Sim. a última coisa que eu vou pensar
em fazer o corre. Né? Que é o mais cansativo, mais exaustivo. E aí né? ele tava falando sobre isso, que assim, precisa mudar, de fato, é a mentalidade. Em pensar uma outra maneira de resolver o problema, que não seja do jeito fácil. E aí ele falava isso, que é tão viciante que quando alguém consegue sair do ciclo, essa pessoa se dá bem. E deixa todo de ser mundo um refém do E quem sistema. tá no ciclo olha e fala assim, não consegue nem entender que não, tipo assim, é um passo simples. Então o segredo é trabalhe E invista. E aumente seu investimento, então. porque são 2 entradas, né? Exato. São 2 entradas. Você já está multiplicando. Então, você vê. Por que eu gosto tanto desse tripé? Tem uma frase que eu boto no meu livro aí que é o seguinte. O enriquecimento só tem 3 melhores amigos. Trabalho, simplicidade e investimento. Não é amigo do tigrinho, não é amigo da Mega Sena, não é amigo de jogo de azar, essas porcaria toda. Você quer ficar rico? Esquece esses papos de fórmula milagrosa que foi desvendada na chave do coach. Não. Trabalha, simplifica a tua vida e invista. Da Mega Sena, de cada 50 milhões, 1 se dá bem. Quem trabalha, simplifica e investe, todos se dão bem. Então, trabalhar, simplificar e investir. Como que você vai investir? Como que eu vou investir, Duda? Você não sabe quanto eu ganho 1.400. Renda extra. Por isso que eu falo. Ninguém falou que é fácil. Só tô falando que é possível, só que vai ter que ralar. E às vezes você ralar por 1 ano, muda toda a sua vida dali pra frente. A pessoa que já fez, ela nunca vai julgar quem tá começando a fazer. Então, o cara que já investe, ele não julga quem tá investindo R$30 por mês. Né? Porque ele sabe que de alguma forma é melhor começar do que não começar. Ele sabe. Quem julga é quem tá investindo 0, que fala assim, o quê? 30? Para a mão de ser trouxa. Que vai investir 30, nada? Você vai chegar em lugar nenhum. Mas quem já está fazendo... Então, é o que você falou. Olha pra quem já tá fazendo. E uma coisa que eu reparo também é que quem se incomoda mais é o mais perto de você. Porque a pessoa que tá num outro lugar ou assim, muito para baixo ou muito para cima, ela não se identifica com a sua situação, então ela não se sente tão instigada ou tão provocada com a tua melhora. Agora, a pessoa que é teu vizinho, ou teu colega que tá aqui, a hora que você começa a fazer um pouquinho, já incomoda. Mas não é porque você incomoda, é porque a pessoa começa a se cobrar. Caramba, a gente tem o mesmo salário. Como é que ela tá fazendo? Eu não tô. A gente faz as mesmas coisas. Como é que ela conseguiu e eu não... Aí começa a doer. Quer me falar alguma coisa? E aí começa a doer na pessoa e ela fica tentando te desanimar. Para com isso, vai fazendo. Só que, tipo, péssima decisão. péssima decisão. Porque na verdade ela não está conseguindo ou ela não está se esforçando tanto pra fazer. E aí o fato de vocês serem mais parecidos dói mais. É aquela coisa, né? Tipo assim, o salão de beleza que abriu lá no centro não me incomoda, mas a minha vizinha... Porque como que eu vou explicar que eu não tô crescendo? Sim. É exatamente não, e tem gente que é invejosa. Tem gente que é muita. invejosa, né? Tipo assim, o cara, ele prefere criticar. Vou dar um exemplo. No meu canal, eu raramente faço publi. Aí, acho que esse ano, já estamos indo pro final de março, eu fiz 5 publis. Tem mais de centenas de posts que eu fiz desde janeiro, né? Fiz 5. Esse dia eu fiz um cara comentou, você ficar fazendo essas publi aí pra ganhar dinheiro. Mano, você tá preocupado que eu tô fazendo a 5ª publi em quase 90 dias? Ou você tá irritado porque você sabe que eu tô ganhando dinheiro e você não? Né? Então tem muita gente assim, né? Então... tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa que eu sempre falo pra galera, cuidado pra não ter preconceito com gente rica. Tem rico idiota, mas tem rico gente boa, assim como tem pobre idiota e pobre gente boa. Não adianta, não dá pra você ter raiva daquilo que você quer ser um dia. Então, tomar cuidado com isso. Tem rico que tá lutando. Sim. Até porque você ensina o teu cérebro a odiar aquilo. E de alguma forma você se distancia daquilo. É a mesma coisa o cara que tem ódio de crack. Nunca vai ser um craqueiro, teoricamente, né? O cara que tem raiva de rico também nunca vai ser isso aí, que é a fonte do ódio dele. Ter riqueza é bom pra gente não depender de ninguém com o nosso dinheiro. Pra gente não depender do INSS, de uma aposentadoria que sabe Deus se a gente vai conseguir ou não. E nenhum parente, nada. Nenhum parente, não ter que ficar pedindo dinheiro. Não ter que depender do dinheiro dos nossos filhos quando a gente for mais velho. Sim, isso é muito bom. Tem gente que tá idoso e, infelizmente, o filho tem que bancar. Quando o ideal... é o pai deixar herança, e não o contrário. Então, esse é um outro benefício da riqueza. Você sabe que a primeira vez que eu fui ouvir sobre investimento, foi pesquisar, eu não tinha, mas assim, R$1 no bolso. Eu vi uma frase aqui que me chamou a atenção, que é: investimento não é coisa de rico, é coisa de quem quer ficar rico. E a primeira vez que eu parei pra ver era um canal, eu não vou lembrar quem era mesmo, assim, tem muitos anos isso, muitos anos.
Mas eu tava fudida num nível, assim, estratosférico, Sabe aquela coisa, tipo, com R$1 você consegue. Eu falava, então, não tenho. Eu tô no menos... Mas, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, né, nesses primeiros vídeos que eu vi, na época, que o cara falou assim, você não investe o que sobra porque nunca sobra. O investimento tem que ser quase que mais uma conta que você tem. Então, assim, então o aluguel, luz, investimento. Porque nunca sobra. Ele falou, se você tiver R$30, você vai gastar. Se você tiver 300, você vai gastar. Se você tiver 3 mil, você vai gastar. Sim. Não adianta você falar assim, não, mas aí a hora que sobrar 3 mil, eu invisto 2 e gasto 1. Não vai. Você vai gastar 3 mil. E isso me pegou muito, assim. E aí eu lembro que na época, eu com uma amiga minha, a gente começou a ficar numa neura boa. Que era do tipo assim, a gente tava andando, viu um sorvete e falava assim, esse sorvete? Ele investiu, sabia que... Quanto é que esse sorvete? R$5? Sabia que R$5 em 20 anos? A gente começou a ficar... Essa é a conta. E aí a gente ficou... Claro, era um exagero também, não que a gente deixasse de tomar o sorvete, mas eu digo assim, de começar a ver as coisas por esse lado... Sim. Que é legal você enxergar também. Sim. Mas vai nessa progressão, vai nesse processo de ir evoluindo. Porque assim, o que é sair da pobreza? O pessoal fala, pô, Duda, você acha que eu vou ficar milionário? Não prometi pra ninguém ficar milionário. Meu canal não é pra ensinar ninguém a ficar milionário. Meu canal é pra você sair dessa vida cagada que você tá. Deixar de ser pobre e sair da pindaíba. Tá até ali na capa, né? O que é ser pobre na minha concepção? Eu não gosto de atribuir valor. O pobre é quem ganha 1.000. É 5, é 30. Não. Eu gosto de pensar assim. O pobre é a pessoa que tá toda endividada, que não tem nem R$1 no banco e que e trabalha o mês inteiro só pra pagar boleto. É o mês pelo mês. Isso é pobre pra mim. E tem médico que tá nesse cenário. Cara, quando eu fui... Eu contei isso no Vendo já uma vez, eu não lembro quem tava com a gente. Quando eu fui alugar o apartamento, outro apartamento que eu morava ainda, eu lembro que eu coloquei, porque você bota pra avaliação, né? Um documento, não sei o quê, babá. E aí a corretora que tava me atendendo, ela falou assim, tem uma pessoa na sua frente. Mas eu acho que ela não vai conseguir. Eu falei, por quê? Ela ganha menos do que eu? Aí ela falou assim, não, ela ganha mais. Mas a saúde... econômica dela tipo assim, equilíbrio financeiro. Ela ganhava sai mais do que entra. Ela ganhava muito mais do que eu, Sim. muito mais. Mas o fluxo, era isso que você falou. Ela tinha um fluxo de entrada e de saída que não... No fim das contas, a imobiliária olha e fala assim, não essa tem pessoa confiabilidade. E a pessoa perdeu uma oportunidade por gastar mal o dinheiro dela, mesmo ganhando muito. Ela Pois comprou né? um vaso de 50 mil Sim. e ficou sem apartamento. Não, olha que louco. A pessoa que não pensa no amanhã não entende a inteligência da pessoa que pensa. Por exemplo, quando eu quero mudar de vida e estou pensando no meu amanhã melhor, a pessoa acha que isso é ser muquirana. Então a pessoa que hoje te chama de muquirana, de sofino caramba, depois ela vai lá te pedir dinheiro, vai falar que foi sorte, e aí entra aquelas frases, né? Como que é? Que você vê os tombos, as pingas que nós bebe, mas não vê os tombos que nós tomamos, um negócio assim, né? A pessoa só vê a nossa Quem bate conquista. esquece, quem apanha nunca. Tipo isso. Reflexões aqui no Vênus, né? Então, cara, você tem que ter personalidade. E a ostentação, que é um mal que eu combato veementemente, né? Com toda a minha força no meu canal, eu falo... A forma mais imbecil de você usar seu dinheiro é para ostentar. Para os outros ainda. Para os outros verem. Então, o que eu separo aqui que é importante? Lembra que eu falei? Na minha experiência, cortar cartão de crédito e parar de ostentar tá mudando a vida da maioria da galera do meu canal. Qual que é a ordem para você sair da pobreza na minha concepção? Primeira, você ficar de saco cheio de ser pobre. Porque se você não tá de saco cheio de ser pobre, você não vai ter garra para mudar. Segunda, estudar. Estudar educação financeira, não adianta. Cara, se tem uma coisa que eu tenho reparado é típico da pessoa burra achar que não precisa aprender nada e achar que não precisa de ajuda. Se você acha que não precisa de ninguém, não precisa de ajuda, não precisa aprender, você é o mais burro que existe. É o tipo mais burro. Porque toda pessoa que é realmente inteligente e sábia, ela sabe que ela tem que aprender com os outros e aprender com o livro, aprender com qualquer coisa. Então, estudar. Segundo, quitar a dívida. Terceiro, reserva de emergência. Não, quarto, reserva de emergência. E quinto, investir. Então, 5 passos. Saco cheio, estudar, quitar dívida, reserva e investir. Investir é o último, né? Primeiro, não adianta você investir se você ainda tem dívida, porque os juros de uma dívida é muito pior do que a rentabilidade de um investimento. Você tá aqui se lascando no cartão 10%. Exato. E aqui você tá ganhando 10 vezes menos. Pulou então, etapas. Quitar a dívida, Aí a reserva de emergência é muito bom.
Porque ela te ajuda naquele negócio que a gente tava falando, de você não depender de dinheiro dos outros para apagar seus incêndios, para limpar as coisas ruins que acontecem na tua vida. Então, quebrou uma geladeira, furou o pneu, estourou a bateria do carro, sei lá, estourou o cano na tua casa. Se você não tem uma reserva de emergência, empréstimo, cartão de crédito, limite da conta, vai se ferrar. Reserva de emergência é outra coisa fundamental, outro pilar de educação financeira, porque sem ela, você vai começar a se lascar. Uma hora ou outra, você vai começar a ter prejuízo. Animal. Galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.